E aí, minha gente, sejam bem-vindos a mais um podcast, pode dizer comigo, com a Vívia. E hoje eu estou super bem acompanhada, escoltada. Tá pensando o quê? Não sou pouca coisa, não. Mas, antes de iniciarmos nosso podcast, eu quero fazer meu novo e velho e sempre pedido. Se inscreva no meu canal, mande essa mensagem, esse podcast, esse episódio para alguém, tá bom? Vai ser muito bom você poder compartilhar informações e utilidade pública. Tá pensando o quê? Nosso podcast também é utilidade pública, tá certo? Então tá bom? Então hoje, sem delongas, vamos ao nosso convidado, primeiro tenente da PM, Renan Ramos. Então vamos lá, vamos embora. Então vamos lá, sejam bem-vindos de novo. Seja bem-vindo, Tenente Obrigado. Renan. Obrigado, Vi. Eu vou confessar a vocês e a Renan que nós somos parentes, né? Uhum. E assim, em alguns momentos eu vou chamá-lo de Renan, de Rê, enfim. Mas hoje é Tenente Renan da Polícia Militar Rodoviária. É isso? Exatamente. Seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o meu convite. Obrigado, Estou lisonjeada de verdade. Obrigado, eu que agradeço. E assim, e quando veio para falar com você, para aprender mais com você, veio muitos assuntos na minha cabeça. E depois as coisas foram se alinhando. Então, assim, eu acredito que as coisas que você vai nos ensinar é que a maioria das pessoas também tem dificuldade de entender, tem algumas dúvidas. Assim, eu estou super feliz em poder aprender mais sobre a polícia, sobre o comportamento de um policial, sobre a sua história, porque apesar de tudo, eu não acompanhei assim do início. Então, assim, vai ser muito legal conhecer a sua trajetória, Sim, viu? sim. Então, seja muito bem-vindo, fique à vontade para se apresentar, para falar com o pessoal. Obrigado, Vi, obrigado. Como você já disse, né? Tenente Renan, sou policial militar já há 16 anos. 16 anos que estou na Polícia Militar. Atualmente eu sou oficial da PM, eu sou o primeiro tenente. Mas eu tenho uma carreira, como eu disse, de 16 anos, né? Entrei na polícia lá em março de 2006. Nossa. Eu digo para as pessoas que eu tive uma carreira meio que completa, né? Eu chamo de completa, porque Sim. eu entrei na Polícia Militar como soldado. Eu fui praça na Polícia Militar, a gente vai explicar, né? Sim, sim. Eu fui praça eu já quero aprender, viu? Eu fui praça na Polícia Militar, fui soldado, eu fui cabo na Polícia Militar. E eu, desde o momento que eu... Na verdade, o sonho de ser militar já é de criança, né? Eu ia perguntar exatamente. Essa seria a minha primeira pergunta. O sonho de ser militar já é de criança, assim, é muito... As primeiras lembranças que eu tenho, assim, são duas coisas na minha vida que eu sempre pensei muito, porque, como você sabe, meu pai é motorista de ônibus, Sim, é motorista de caminhão, então eu sim. tinha essa referência do meu pai, né? Porque a gente acaba tendenciando, Exatamente. pegando o exemplo dos nossos pais, né? Exatamente. Meu pai também era caminhoneiro, mas, enfim. Exatamente. E aí, só que, além disso, eu tinha esse sonho de ser militar a vida inteira. Eu sempre quis a carreira militar. Você se espelhou em alguém? Você olhava, teve alguma referência na sua infância que você falou, eu quero ser igual esse cara? Talvez não uma referência próxima, assim, uma pessoa, alguém da minha família, assim, na família, no núcleo familiar que eu estou, né? Família do meu pai, da minha mãe, eu acho que o primeiro policial militar, não o primeiro, né? Nesse núcleo sou eu. Tenho um primo que ele é policial lá em Minas Gerais, lá em Poços de Caldas. Se ele estiver vendo, um abraço para ele, o Anderson, Sargento Anderson. Ele foi também para minha entrada na Polícia Militar, ele foi, acho que, a principal referência. Sim, né, que me isso acabou. É importante. Mas a ideia de ser militar, acho que é aquela coisa de criança, né? O que eu lia, o que eu via, esse respeito que a gente tem pela farda, né? Sim, verdade. E isso sempre me inspirou a carreira militar. Em dado momento, até muito mais que a referência. Meu pai é uma referência para mim de homem, né? Referência de exemplo, de trabalhador, de tudo. Só que esse desejo de ser militar era desde criança. E aí eu batalhei, eu tinha um sonho muito grande. Quando a gente eu morei em Minas Gerais, lá em... Sim. Mas você é natural de Minas? Nasci em Minas Gerais, nasci em Teófilo Otoni. Um abraço ao pessoal de Teófilo Otoni, né? Um abraço. Eu já fui lá. É verdade. Inclusive, eu já fui lá. Eu nasci em Teófilo Otoni. Acho que uma parte da minha infância e uma parte da minha adolescência foi em Teófilo Otoni. E desde lá eu sempre tive. Mas eu tinha um sonho muito grande de entrar pra Marinha. Eu tinha Sério? Então outro dia eu fui levar o Pedro pra assistir
o Top Gun lá, né? O filme lá, o Maverick, que eu lembrava, porque quando eu era muito moleque, eu assistia aquele filme lá, o Top Gun Maverick. Sim. E aí eu descobri naquele filme que eles eram pilotos da Marinha Americana. Aquilo me deixava alucinado. Acho que foi por isso que eu tinha esse sonho de entrar pra Marinha. E eu tentei durante anos consecutivos. Acho que comecei a primeira vez que eu tentei o concurso para então Escola Naval. Não, Colégio Naval, desculpa. Acho que eu tinha 14 anos ainda. Então você começou com 14 anos? Tentando. Assim, já estava no seu coração, mas você vai. O primeiro passo foi. Pra Marinha, eu devo ter tentado umas 4 vezes. É mesmo? Umas 4 vezes, infelizmente. Como é que funciona, assim? Como é que são as provas? Então. É relacionado ao que você vai atuar, né? Então, geralmente, o concurso para as carreiras militares, eles são organizados por bancas diferentes, então, e eles têm geralmente um nível. No caso, o concurso da época, o Colégio Naval, era nível médio, como a Polícia Militar hoje também é um nível médio. Se a gente puder falar sobre isso, a gente fala sobre ingresso na carreira militar, na carreira da Polícia Militar. E geralmente a maior parte deles, acho que todos os concursos para as carreiras militares da União são nível médio. E era esse sonho que eu tinha. Então eu comecei a tentar lá com 14 anos, tentei, acho que até os 18, 19 anos eu ainda tentava a carreira militar. Só que em dado momento eu comecei a estudar, né? Pensando já na vida profissional futura, né? Eu comecei a fazer escola técnica, nessa época começou crescer um interesse muito grande por estudar engenharia. Fui fazer escola técnica, fiz eletrotécnica na Federal de São Paulo. E eu meio que deixei isso aí meio que de lado. Eu tentei um pouco antes. Eu meio que deixei de lado. Um pouco antes eu tinha passado num concurso para marinheiros, marinheiro fuzileiro naval. A vida toda sempre foi voltada para essa área, né? Eu tinha passado, na verdade, não no concurso, eu passei na prova escrita para fuzileiro naval. Aí depois, em seguida, eu deixei para lá, né? Não me interessei mais e não continuei. E fui para meio que viver essa vida, né? Fui estudar para ter uma profissão, para ter uma carreira na vida. E em dado momento, 2005, uma coisa que eu sempre pensava, saía concurso da PM, eu sempre pensava em ir lá me inscrever, mas no último ano, não, eu tô estudando, tô indo bem. Não, deixa pra lá, tô trabalhando, deixa pra lá, deixa pra outro. Quando foi em 2005, um dado momento lá, eu era estagiário na época, eu trabalhava numa empresa chamada Stack. E aí um belo dia eu não tinha ido trabalhar, algum motivo eu não tinha ido trabalhar, tinha que resolver alguma coisa, estava em casa. E aí o meu pai estava comigo, né? Meu pai é, acho que, motivador de muita coisa na minha vida, né? Hora, e além de ser exemplo, assim, acho que a principal pessoa que me motivou, que deu força, acho que... A Mariana também, né? Inicialmente era mais complicado. Ela não, porque assim, a mãe, ela costuma mais, né, colocar os filhos debaixo das asas. Claro que a gente quer que os filhos, né, avancem e tenham, né, os voos deles. Mas assim, acho que a mãe, e ela é muito cuidadosa também, né? Ela no começo ela não ficou com medo, não ficou apreensiva de você seguir essa carreira. Bastante. Acho que de maneira geral, pessoas, assim, famílias, assim, você vê o seu filho seguindo por uma carreira que, de algum modo, ela vai apresentar risco, né, meu? A gente é pai, você nunca vai querer você nunca vai querer que seu filho seja colocado em risco. Você quer protegê-lo, né? De toda maneira, em qualquer situação. Minha mãe, nisso, ela foi assim, eu até brincava com as pessoas, falava, ela rezava para não entrar na polícia. Ela fazia, acho que até promessa, pedir a Deus para que não entrasse na polícia. Quem nunca, meu irmão? Quem nunca? Meus irmãos eram muito engraçados. Tenho 2 irmãos, né? O mais velho e o mais novo. Nossa, eles falavam, você é louco, isso é perigoso, não sei o quê. Só que é aquele desejo, né, meu? Era aquele gás que você tinha, que você precisava ir para esse... Exatamente. Meu pai era a única pessoa que realmente, assim, ele motivava. Ele motivava, ele dava força. Inclusive, foi até assim, quando eu decidi fazer o concurso, ele estava comigo estava na sala assistindo, né, o SPTV, era o normal, né, na hora do almoço, assistiu o SPTV, quando eu estava em casa. Ele viu, ele me chamou e falou, o concurso da Polícia Militar tá aberto, você não tinha vontade de entrar pra Polícia Militar? Eu falei, pai, mas eu tô estudando. Ele falou, não, vai lá, tenta, pô. E era fim de mês, tava meio duro, ele falou, fica tranquilo, eu pago pra você que legal, meu. A inscrição, vamos lá no... Aí me fiz a inscrição e tinha que pagar num banco. Na época era interessante que a PM abriu os concursos assim, abria na quinta, fechava na sexta, abria na quarta, fechava na quinta. Sim. E eu fiz a inscrição, só que eu não tinha pago. Na quinta-feira à tarde, eu cheguei em casa do trabalho, cheguei um pouco mais cedo, ele olhou pra mim e falou assim, e aí, você já pagou a inscrição? Eu falei assim, que inscrição? Ele falou, da PM. Eu falei, não paguei.
Você não pagou, vai fechar o banco, não sei o quê. Ele via esse potencial em você. Me colocou no carro, me levou até o banco para poder pagar a a inscrição. E fiz a inscrição e tive sorte, né? Empenho também, porque quando eu decidi que ia ser, eu me empenhei, estudei bastante e passei no concurso. Na primeira oportunidade que eu fiz o concurso para PM, eu passei na Polícia Militar. Entrei em 2006, março de 2006. Como eu disse, né? Eu fui soldado. E como é que é? Para eu que eu não faço ideia como é que funciona quando você entra. Eu não faço ideia como é que é lá dentro, né? A carreira policial. Como é que é quando você chega lá? Como é que funciona? Conta pra gente, explica pra gente aí. Certo. O ingresso na Polícia Militar, assim, vamos falar que a gente entrou nesse assunto, vou falar de ingresso, né? Vou falar da polícia e depois a gente fala da experiência pessoal, né? Sim. O ingresso na Polícia Militar é feito de duas formas, né? Ou você entra na carreira dos praças, que é o cargo de soldado de segunda classe, ou você entra na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, que é a carreira dos oficiais. Você vai fazer o curso de formação de oficiais. E qual que é a diferença de ser Basicamente, praça e de... A diferença está na função que você vai exercer depois da formação. Legal. Né? Ela está basicamente, o praça, o soldado, ele é o patrulheiro, ele é a ponta da lança da Polícia Militar. Sim. Né? É o patrulheiro, é aquele que está na linha de combate, é aquele que vai atender a ocorrência na sua casa. Sim, assim o oficial também vai. Qual que é a diferença? Tá a diferença na formação específica para a atuação. Legal. O soldado, como eu disse, ele é o ponta de lança, ele é aquele cara que vai estar no atendimento, ele é realmente o cartão de visita da Polícia Militar. O oficial, ele é formado, tanto que a formação dele é um pouco mais extensa, né? O soldado vai estudar 1 ano na escola de soldados, no nosso caso aqui no curso superior de soldados hoje, na escola superior de soldados, e o oficial vai para a academia estudar por 4 anos. Né? Então ele vai ter uma função de comandante. A gente não vai chamar nem de líder nem de chefe, ele é o comandante. Ele tem uma função voltada à gestão da polícia, à gestão do efetivo, dos recursos humanos que a polícia tem disponíveis, gestão operacional da Polícia Militar, e no campo operacional ele é o gestor. É ele quem atua, é ele quem supervisiona o trabalho do policial, ele quem retransmite as ordens, determina as ordens do serviço. Ele é um coordenador. Se a gente for fazer uma comparação, se a gente pudesse fazer essa comparação, né, entre a carreira policial e uma carreira civil, a gente poderia dizer que o oficial ele tem uma função gerencial, né? Ele é o gerente, o diretor tem essa função. Só que as carreiras, você escolhe, você vai entrar na Escola Superior de Soldados, na Academia do Barro Branco. Como eu disse, eu entrei lá em 2006 e fui para a Escola Superior de Soldados. Hoje, como era a época, a formação da Polícia Militar, a Escola de Soldados, ela dura 1 ano. Só que não é simplesmente entrar na escola, né? Você faz um concurso público, exatamente. Você vai fazer um concurso público disputado. Ele ainda é um concurso disputado. Ele é um concurso com muitos requisitos, né? Exigente para o candidato. E eu costumo dizer que talvez seja muito difícil porque ele tem diversas etapas. Sim. Não é uma prova. Eu vou lá, faço uma prova. E acabou, e já pode atuar. Não, você negativo. Passa por vários... Exatamente. Então, o candidato a ser policial militar, ele tem que testar a sua capacidade, eu vou chamar de intelectual, ele vai fazer uma prova. Você perguntou, né, como é que é a prova? É uma prova de nível médio, uma prova que vai te propor questões de língua portuguesa, matemática. Essa coisa básica, né? Exatamente, necessário para entender para poder saber qual que é... Exatamente. Tipo, a pessoa tá entrando ali, né? Exatamente, para entender o nível intelectual daquele candidato. Em seguida, ele vai passar por um teste de aptidão física, que é um exame físico, quer dizer, ele vai ter que se propor a fazer lá uma corrida, fazer flexão de braço, quer dizer, fazer abdominal, fazer uma corrida mais rápida, corrida o que a gente vê aí nos filmes, da televisão é verdade, né? Tem um pouco de verdade naquilo lá, sim, verdade. Nessa questão de estar fazendo as pagas, né? Que paga 100, é verdade? Não é bem assim. Hoje as coisas mudaram um pouco, mas a questão do teste de aptidão física é voltada para saber a capacidade física desse policial. Porque você vai lidar com Exatamente. situações, né? A carreira policial exige muito do físico, da capacidade física, e exige ainda mais da capacidade psicológica e emocional. É sobre isso Exatamente. que eu queria entender também. Exato. Como funciona a cabeça de um policial, de um tenente. Porque assim... Vocês, a gente vê em noticiários, como é que eu posso falar? São situações diversas e
vai aqui, ali, num lugar, em outro. E vocês não, vocês se deparam o tempo todo com situações difíceis, com situações críticas, com situações de risco também para a vida de vocês. Como é que vocês lidam com isso? Certo. Psicologicamente. Qual o preparo de vocês para poder lidar com essas situações? Porque, assim, não é fácil, é de nível de estresse muito alto, né? A atividade policial, ela sempre vai expor o profissional de polícia a um nível de estresse mais alto. E esse nível de estresse, ele é infligido na formação para que ele se prepare para isso, né? A gente fala que o melhor aço é aquele que é fundido no fogo mais quente, né? Sim, verdade. Então ele tem que ser preparado para essa condição, porque o trabalho policial ele é estressante. Imagina você que trabalhar no dia a dia, dia após dia, com resolver o problema alheio, né? Porque a atividade de polícia no dia a dia ela é promover a ordem, manter a ordem, preservar a ordem, nesse caso, vamos usar essa expressão, preservar a ordem. Além disso, atender as pessoas naquela expectativa que ela tem no momento de maior aflição que ela tem. Sim, exatamente. Porque Então, você vai vir ali como um bálsamo, né? Como vocês estão entrando ali como a resolução de um problema. Exatamente. De algo muito, muito sério, muito estressante, né? Para a pessoa. Tem uma brincadeira que a gente faz no ambiente de quartel, que a gente fala assim, ninguém vai te chamar pro churrasco. Ninguém vai te ligar lá, o 90, para falar assim, ô policial, venha participar do nosso churrasco. Nem é esperado isso. As pessoas vão te chamar no momento que elas estão vivendo aquele ápice da aflição. E a gente não pode nem graduar que tamanha essa aflição, esse problema, porque cada pessoa, ela responde de uma maneira a um problema que ela vai resolver. Sim. Pode ser desde um vizinho com som alto às 10 da noite, ele não consegue dormir, sim, até, alguém tentando pular do prédio, um tentante de suicídio, pode ser alguém entrando na casa dele, um criminoso ali, ameaçando a vida dele, dos filhos, o veículo que foi roubado, né? Então são N situações. E o policial é esse profissional que ele deve ser formado para atender essas pessoas. Além disso, ele deve ser formado para responder corretamente nas mais adversas situações de estresse e de crise que ele vai enfrentar. Uau, isso é muito sério, não é para qualquer... Gente, exatamente. Não é para qualquer pessoa. Eu digo assim, porque assim, analisando hoje a sociedade que a gente tá tudo muito... A violência cresceu muito, né? E assim, é de vários... Não tem dessa classe ou dessa classe. Hoje é tudo muito misturado. Então, assim, é muito sério o papel hoje do militar na sociedade para nós. E eu acho assim, nós como sociedade, a gente tem que começar a olhar também para esses profissionais, porque são pessoas como nós também, sabe? São preparados? São. Eles investem tempo, investem várias, dinheiro, tempo, estudo, para se tornarem quem eles são. Mas eles são pessoas como nós. Eu acredito que a gente precisa mudar também essa ótica com os nossos militares, né? Não só com a polícia, mas também com os bombeiros, enfim, com todo esse pessoal que presta esse serviço para nós. Guarda Civil também, que tá sempre, né? Também nessa linha de frente também. E você falou exatamente isso mesmo, Vi. O policial, a primeira coisa que acho que é importante as pessoas saberem, que o policial, ele não veio de Marte. É verdade. Ele não veio de outro país. Ele não foi de aço, ele não foi formado na França, não. O policial militar é alguém que saiu dos mesmos ambientes que você esteve. Top. Que a sua família está, né? Como eu falei, eu sou, no meu núcleo familiar, eu sou o primeiro policial. E não tem mais nenhum, além de mim e do Anderson, não tenho mais nenhum policial militar, né? Nem policial civil, nem... e acho que eu fiz fazer aqui uma reparação. Eu tenho um primo também da família do por conta da família do meu pai também, que ele é policial militar também. E mando um abraço para ele também. E são pessoas que elas saíram desses mesmos ambientes, né? Elas não nasceram no espartano, que nasceu, alguém foi lá, olhou e falou, não, esse bebê aqui vai ser um guerreiro. Não, a gente requer algumas predisposições do candidato à polícia militar. Ele tem que compreender o ambiente ao qual ele vai ser submetido, né? O ambiente, principalmente, uma coisa que é importante a gente falar também.
O ambiente militar, ele requer também o entendimento de uma questão chamada disciplina e hierarquia. Sim, ele tem que se entender isso que é ele muito vai... importante. Eu acho que em qualquer ambiente a gente tem que entender as hierarquias, né? Porque senão a coisa não funciona. Exatamente. Né? Então, eu acho muito legal isso, a questão da disciplina. E eu acho que deveria ser assim, um princípio a ser colocado na nossa sociedade. Atender e respeitar e obedecer às hierarquias. Exatamente. Porque aí daqui a pouco cada coisa vai entrando no seu lugar e as coisas fluem assim, né? Principalmente a disciplina. Eu acho assim, eu acredito que a disciplina ela tem um papel fundamental na formação das pessoas, assim. Sim. Independente do que você vai fazer na sua vida. Você vai ser policial militar, bombeiro militar, ou você vai trabalhar, não sei, num grupo de espetáculo, do circo, onde quer que seja. Para você desenvolver suas habilidades, é necessário a disciplina. O jogador de futebol tem que ter disciplina para que ele desenvolva as habilidades dele. No ambiente militar, a disciplina é muito, muito importante para a organização, para que a gente consiga, para que as coisas sejam como elas têm que ser, para que a missão seja cumprida. O militar e o policial, por ser militar também, ele tem muito forte nele o sentimento de missão, a devoção à missão. Uau, o que a gente faz com a devoção à missão. Uau, e a formação do policial lá, quando a gente está falando da questão da carreira, quando o policial ele vai entrar na carreira policial, ele tem que ter essa ideia de que ele vai ser formado para se devotar à missão que ele tem que cumprir. Porque quando você fala algo, quando eu digo que eu tenho uma tarefa a ser cumprida, é uma tarefa. Eu faço aquela tarefa, se eu tiver alguma dificuldade, algum problema, algo que me desagrade, eu paro a tarefa. Quando a gente tira isso da condição de tarefa e transforma na condição de missão, ela exige um devotamento pessoal superior. Uau. Diferente de apenas a tarefa. E isso é um dos critérios que tem que ser avaliados, que são avaliados para a entrada de um candidato na Polícia Militar e na formação dele também. Que ele compreenda, que ele absorva para ele esse sentimento, esse valor do cumprimento da missão. Que isso é importante. Virar um legado, em qualquer ramo da carreira, em qualquer nível da carreira, seja eu soldado de segunda classe lá na escola de formação, seja o comandante-geral da Polícia Militar, ou das polícias militares, esse sentimento da missão ele está impregnado na carreira policial. É o lema, né, de vocês. Exatamente. Esse é o lema, acho que o objetivo de vocês é isso, né? Exatamente. O policial, a gente tem muito aquele lema do servir e proteger, né? E quando a gente fala em servir está ligado à missão que nós temos, a gente tem a missão tanto do ponto de vista constitucional, né? Que está na Constituição, quais são as nossas missões, né? Ser polícia preventiva, ser essa polícia administrativa preventiva, como prover para as pessoas o direito, né? Eu costumo dizer, e agora nesse momento que a gente está passando, que a gente verifica que assim, o policial ele é um dos principais promotores dos direitos das pessoas. Uau, que top. Dos direitos das pessoas. Ele não é só aquele que cumpre o seu dever em fiscalizar. Ele promove, à medida que ele trabalha, à medida que ele se apega à sua função, à sua missão, ele promove para você, cidadão comum, o seu direito de ir e vir, o seu direito, a sua liberdade, o seu direito de trabalhar, o seu direito de se manifestar. Tudo isso, as sociedades organizadas, elas partem de um grupo de indivíduos que, em dados momentos, abrem mãos de alguns direitos, de algumas prerrogativas, em nome de garantir os direitos e as prerrogativas das demais pessoas, né, da sociedade como um todo. E isso faz parte da formação do policial, né? A gente fala que a formação do policial ela é muito calcada em valores. Né? Sim. O policial ele tem que ser formado não só na técnica. A técnica policial ela é importantíssima e cada dia mais. Sim, o policial ele tem que estar bem preparado. Exatamente. Né? Ele tem que usar da boa técnica, da boa técnica de abordagem, do bom procedimento de contato com o cidadão, da boa técnica de atuação no momento de crise, no momento de atuar num roubo, ou numa situação que há crime ali. Você já passou por alguma situação crítica, assim, você fala, não vou voltar vivo para casa. Você já passou por alguma 16 anos de carreira. Acredito que sim, né? Já vi. Como eu estava falando da carreira lá, eu saí depois volta nesse... Conta esse caso para nós. Vamos contar. Eu passei por... Eu estou agora no policiamento rodoviário, né? Que eu sou muito feliz lá, mas eu passei pelo policiamento de área, passei pelo policiamento de choque já. Sério? E
em ambas as unidades eu tive a oportunidade de passar, e agora na Polícia Rodoviária também, você passa por situações assim de crise. Quando eu digo crise, eu estou falando de uma situação crucial, né, no momento de uma situação crucial que requer, né, comportamentos diferentes, né? Estou sendo assim, tentando parafrasear aí o conceito do que é a crise, mas eu passei por algumas situações, assim, desde situações, né, de crimes que você vê no dia a dia, né? Situações de famílias, eu tive uma situação assim que eu sempre costumo, nem que eu costumo lembrar, mas assim, a gente é pai, né? A gente tem filho, né? Sim. Infelizmente no dia a dia você acaba, né, na sociedade que a gente vive se deparando. Eu tive uma situação quando eu trabalhava, eu trabalhei durante 1 ano e meio na comunidade de Heliópolis, a época a primeira companhia do 46º Batalhão, e nós tivemos uma situação lá, que eu me recordo, foi em 2008, 2009 mais ou menos, um roubo que aconteceu numa rua próxima ao acesso da comunidade, no Alencar de Araripe, um roubo, 2 indivíduos numa moto preta, roubaram um mercadinho, e na saída, quando eles estavam saindo, deixando esse local, eles se depararam com as equipes de Rocan, as equipes de moto. Sim. E as equipes tentaram abordar, houve um acompanhamento para Alencar de Araripe, Estrada das Lágrimas, e eles adentraram o interior da comunidade. E nesse momento que eles adentraram o interior da comunidade, eles começaram a trocar tiro com essa equipe. E com essa equipe de Rocan. E eles não vou dizer aqui que tenha sido intencional, mas alguém que dentro de uma comunidade com milhares de pessoas andando, começa a disparar uma arma de fogo. De dia ou à noite? De dia, isso é louco, meu Deus. 3, 4 horas da tarde. Não, 2, 3 horas da tarde. No auge da movimentação, exatamente. Né? Nas imediações de uma comunidade, e eles alvejaram a criança. Ai, acho que era uma menina, acho que ela tinha 4 anos na época. Então isso assim, é algo que... E, assim, é chocante. É chocante. A gente tem que... E o policial ele tem que, né, compreender que ele vai ter que lidar com essas situações, humanizar elas, que o mais importante. Porque é esse o ponto-chave. Vocês também são seres humanos, né? Nem você mesmo falou, tem filhos, tem família. E para você ter uma preparação para aquilo não te envolver, porque assim, se você abraçar aquilo com a emoção, você não vai conseguir prestar um bom serviço, né? Então, assim, você tem que ser muito profissional. E parabéns para vocês, porque não é para qualquer um, de verdade. A profissão que vocês exercem, também aproveitando e estendendo ao senhor, não é para qualquer pessoa. Então, assim, parabéns e obrigada por vocês escolherem essa profissão e nos servir assim, de uma forma tão excelente. Obrigada de coração. Eu falo o meu nome e da população também. Obrigada. Obrigado. Mas e bacana você falar sobre isso, porque assim, a gente não está muito acostumado, às vezes, com reconhecimento. Atividade normal, assim, a gente estava ali fora, né? Entrando no estúdio aí, verdade. O rapaz passou e, não, os parabéns, isso aí, ele viu a viatura, ele falou, os parabéns pela viatura, vocês merecem. Foi. Ali na rua, foi muito legal. E isso é bacana porque, assim, a gente não está muito acostumado, né? Como a gente falou aquela brincadeira, né? A gente não é chamado pro churrasco, né? Ninguém chama o policial para ir pro churrasco, ele chama para crise, para resolver um problema. E assim, a gente vai ter nessas situações, né? Aí eu destaquei aqui uma situação de alguém que eu vi, mas com a gente também, né? Eu não costumo comentar isso no meu dia a dia, mas ocorrências assim, né? Que envolvem, né, troca de tiro, confronto. Ocorrências, por exemplo, eu tive, quando eu estava no 3º Batalhão de Choque, a gente, num determinado fim de semana, a gente estava fazendo uma operação na região ali de Taboão da Serra, intensificação de policiamento lá, a gente estava saturando a região, e durante a noite lá houve infelizmente um policial do 3º Batalhão de Choque. Ele foi baleado ali na região do Mboimirim, ali aquela região do Largo de Piraporinha, lá na Zona Sul, e ele é de São Luís, né? E ele foi baleado, a gente foi pro local, o comandante que na época que nos comandava, ele disse, nós vamos permanecer aqui a noite inteira até a gente tentar localizar esses criminosos, né? Durante a noite, né, a gente teve uma situação que a gente estava ali patrulhando, nós tínhamos começado logo de manhã, patrulhar a região de Taboão da Serra. Ao término do serviço, aí mais ou menos 12 horas de serviço, a gente teve uma situação que envolveu um policial que infelizmente, né, o Cabo Adriano, infelizmente, o Cabo Adriano
trabalhava com a gente lá no 3º Batalhão de Choque, eu era da 3ª companhia, ele era da 4ª companhia. E em seguida, a gente intensificando o policiamento lá, no meio da madrugada, a gente teve uma ocorrência de roubo numa unidade da Protege, que existia ali na Marginal, próximo de onde hoje é a Ponte Laguna. E essa ocorrência foi uma ocorrência gigantesca. Diversos indivíduos, uma ocorrência assim, arquitetada ao extremo. Você tem ideia, eles colocaram um ônibus sobre uma boca de lobo, né? Uma saída de esgoto, né? De galeria de esgoto. Fizeram um furo, entravam por dentro desse ônibus, dessa galeria de esgoto, iam pela galeria de esgoto até embaixo do cofre da Protege, entravam e estavam roubando. Nesse momento... Os caras são muito audaciosos. São. Você é louco. São, infelizmente... Eu sei, agora é sério, o que eu falo também, eu falo com o Anderson, a gente conversando, se eles usassem toda essa criatividade para um bem, para fazer o bem para as pessoas, eu acho que a nossa sociedade ia ser poupada de muita desgraça, né? Sim. Meu, assim, usar a inteligência para o que tem realmente ser usada. Sim. Porque assim, né? Arquiteta, mas, meu... Sim, eu não tenho dúvida que se as pessoas, assim, usassem todo o potencial que elas têm para fazer o bem, eu acredito que até a necessidade de polícia seria menor. Você acha que isso está relacionado a princípio? Ou você acha que o indivíduo, quando ele comete esse tipo de atitude, como é que fala, que vocês falam quando eles cometem... Como ele transgride, quando ele comete um crime. Tem outro... Ele age com violência. Você acha que ele... É de uma situação que ele vem vivenciando, porque alguns falam, por causa que a situação tá difícil, enfim, mas é outro mérito. Ou você acha que é dele mesmo? É princípio, é da personalidade. Sim. Porque assim, nem todos que às vezes cometem um delito, eles precisam, né? Precisam. Vi, assim, O que você acha disso? Nesse ponto, a gente precisa se manifestar como policial, né? Como profissional e também como cidadão. Sim. Nesse ponto, eu vou usar, como policial, eu vou usar referências, assim, vamos chamar de acadêmicas para isso, né? Eu tive há pouco tempo agora fazendo um curso de extensão pela Universidade Federal de Santa Catarina, e nesse curso a gente estava falando sobre a questão de formação sobre o tráfico de drogas, narcotráfico e organizações criminosas, né? E a gente estava... durante o curso eu tive um contato com a bibliografia lá de um sociólogo brasileiro chamado Peri Chiquida. Peri Chiquida. E ele é da Universidade, se não me engano, Universidade Estadual de Londrina, do Paraná. Não conheço, eu vou pesquisar e ele fez um trabalho sensacional, um trabalho de doutorado, se não estou enganado, que ele passou 10 anos da vida dele entrevistando. Quer dizer, ele não consultou livros para saber o porquê que alguém rouba. Ele passou 10 anos em cadeias consultando presos por crimes diversos. A grande maioria deles, crimes relacionados a patrimônio, quer dizer, roubo. Né? E ele chega à conclusão, no término do trabalho dele, que a motivação, a maior parte dos acho que 90%, eu não vou saber precisar aqui qual percentual disso, mas a grande maioria daquele que ele entrevistou, deixou bem claro para ele e permitiu que ele fizesse uma conclusão acadêmica que quem rouba, ele não rouba porque ele necessitou roubar. Olha aí. Ele rouba por uma questão ou de oportunidade, quer dizer, a oportunidade se apresentou para ele de cometer um crime, ou então ele roubou porque ele fez ele colocou na balança. Eu quero isso, qual que é a chance que eu tenho de conseguir isso? Se eu tiver que trabalhar, vai dar um pouco mais de trabalho. Se eu roubar, é mais fácil. E quais são os riscos que eu tenho se roubar? Eu posso ser preso, eu posso ser isso, posso ser aquilo, não, mas qual vai ser o ganho disso? O ganho vai ser grande, então eu corro esse risco. Vai correr o risco. Isso eu tô falando de um cientista brasileiro. Sim. Mas a gente tem, por exemplo, na história da bibliografia mundial, a gente tem lá o Gary Becker, que escreveu muito bem sobre a teoria econômica do crime e fala sobre isso. Eu falo do ponto de vista, né, acadêmico. Então eu acredito que se alguém rouba, porque eu acredito que as pessoas roubam porque elas cometem crimes, e principalmente no campo do crime do patrimônio, do tráfico de droga, ele comete crime porque ele decide cometer crime. Isso é importante. Aí nesse ponto aí, a gente vai falar como cidadão, aí eu entendo que assim, eu digo para as pessoas, quem me ensina que roubar está errado não é o artigo 157 do Código Penal. Quem me ensinou que roubar está errado foi a minha família. Foi o ambiente em que eu vivi. E os valores que eu tenho não foram baseados lá. Meu pai não abriu o Código Penal e falou,
Tá escrito aqui no... É verdade. Tá escrito aqui na lei que não pode roubar. E pelo contrário, né? Os não pais, pode matar. Não, quem me ensinou foi ele. Sim. Ele, minha mãe, o ambiente que eu vivi, os meus tios, os meus parentes, as pessoas, os amigos que tive. Sim. Né? Até o princípio, né? Exatamente. Ele formou os nossos princípios. Ele formou um negócio muito importante que se estuda, que a gente chama de controle social primário. Quer dizer, ele disse pra mim, ó, o que tá errado? Isso tá errado. Ele não precisou abrir o Código Penal. A minha avó, quando ela dizia pra mim assim, ó, você não pode fazer tal coisa, ela não lia lá a lei pra Exatamente. isso. Então a lei, ela nos organiza como sociedade, mas os princípios, né, nos fazem conviver corretamente na sociedade. Então eu creio que cometer crimes, aí eu tô falando agora como cidadão, né? Eu creio que cometer crimes está ligado sim a princípios, questões sociais estão envolvidas, ambientes sociais estão. Né? Infelizmente eu imagino que em ambientes sociais diversos que a gente tenha influências a influência do crime ali pode induzir pessoas a isso, mas induz porque geralmente a gente vê problemas relacionados à formação familiar, à formação social, é toda uma base que questões não é econômicas bem, envolvidas, que essa não é questão bem da base e tudo. Só que eu acredito que no ambiente policial a gente tem que primeiro lidar com esse fato de que o criminoso ele decidiu transgredir a lei. Que legal isso aí pra gente, pra esclarecer, né? Porque assim, é uma visão totalmente diferente do que a gente, né? Do que a gente pensa e é legal aprender. Sim. Obrigada. A gente fala dessa maneira porque a gente precisa estudar o fenômeno do crime, né? O crime ele não é simplesmente uma coisa assim que é inopinada, assim, do nada, assim, o evento crime. Existe até no direito penal você estuda, né? As fases de preparação, né? O cara que vai cometer um crime, ele tem as fases de preparação, ele cogita, ele prepara, né? Adquire ferramentas para aquilo, até que ele comete, ele executa e realiza o crime que ele vai cometer. Só que assim, de maneira geral, a gente tem que entender que o crime é decidido. E quando a gente não, pelo menos eu vou falar, eu peço a Vênia aqui para poder fazer uma observação do ponto de vista pessoal, eu acredito que o cara, ele prepara-se para aquele crime. Ele prepara-se para aquilo. E toda vez que a gente não observa o fenômeno criminal sem entender o ser humano que está atrás daquele fenômeno criminal, lá, a gente está deixando... Quando a gente tira dele a culpa, vou colocar em... Peraí, é verdade. O que acontece no crime? Ele tem que pagar pelo que ele fez, né? Se o agente que cometeu o crime retirou-se a culpa dele, então por que o crime acontece, né? Essas questões são importantes de se falar. A gente analisar e falar mais sobre, né? Exatamente. É importante a gente falar sobre essa questão. Você falou, por que o cara... Sim, eu vou voltando à questão que você falou sobre a questão dos princípios. Sim, eu acredito sim que quanto mais forte é a formação em princípios e valores, menor... Olha o que eu digo, não é que não permite que o cara cometa o crime. Na minha opinião, diminui a probabilidade desse cidadão, desse indivíduo. Ele vai pensar mais, né? Ele vai analisar mais e vai ver realmente que as consequências virão. Porque, assim, o pessoal pensa que cometer um delito não vai trazer uma consequência. E tudo traz uma consequência na vida. Pode ser que a longo prazo... ou, né, de uma forma mais rápida, mas a gente sempre paga de alguma forma aquilo que a gente, né? Exatamente. A Bíblia fala sobre a lei da semeadura. O que você semear aqui, você vai colher exatamente o que você semeou. Então, assim, eu acredito que isso serve para a vida de todo mundo e principalmente de quem comete algum tipo de delito. Exatamente. Né? Eu escutei algumas pessoas mais velhas sempre falar isso para mim, ó, quem planta arroz não vai colher tomate. Gente. Olha, vamos estar pensando nisso aí. Agora, deixa eu falar aqui uma coisa para você. Como é que funciona? A gente falou de hierarquia. Eu queria entender. Como é que funciona a hierarquia? De cima para baixo. Aí depois eu queria que você comentasse sobre esse broche que você tem aqui na sua farda. O que significa essas coisas na sua farda? Porque, assim, eu sou leiga nesse assunto, então eu quero aprender. E tem gente também que talvez não saiba, né? Sim. A gente vai voltar na questão Minha área é outra. Da carreira. A gente está aqui, está na área da comunicação, né? Então, voltando à questão da carreira. Como eu falei para você, a carreira da polícia ela é formada ou pelo praça, né? Que vai entrar como praça, ou vai entrar como oficial. A gente tem uma hierarquia. Então, a polícia ela se organiza como numa pirâmide, né? Então, a gente vai ter lá, a gente vai começar nos níveis da hierarquia, né? A gente começa hoje na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu vou usar o nosso exemplo aqui em São Paulo. A gente começa pelo soldado de segunda classe, né? Que ele é aquele soldado que ele está durante o curso de formação, ele acabou de entrar na Polícia Militar, ele está se formando, e durante algum período hoje, que a gente chama de estágio probatório,
que ele vai ser soldado de segunda classe. Em dado momento, ele vai ser promovido a soldado, ou soldado de primeira classe. Como se dá essa promoção? A promoção é por tempo de serviço e por merecimento intelectual também. Quer dizer, que legal. Ele fez o curso, ele se formou, ele conseguiu, ele deu um período que nós chamamos de intertício, que é o período que ele tem que permanecer naquela graduação como soldado. Sim. Soldado de segunda classe. Em um dado momento, quando ele superar o estágio probatório dele, superar esse tempo de serviço, né, e pela classificação que ele recebeu lá na escola de soldado, porque isso é uma coisa muito interessante também dentro do ambiente militar, que é a questão da meritocracia, que é muito importante para a gente, né, de maneira geral, e ele vai ser promovido. Então, começa no soldado de segunda classe. Então, a gente passa em seguida para o soldado primeira classe, que é o soldado, né, que você vai identificar na tarjeta do policial, quando você vê lá o SDPM, é o soldado da Polícia Militar. Em seguida, ele tem a possibilidade de ser promovido cabo da Polícia Militar. Hoje, na Polícia Militar, tem duas formas. Ele pode fazer através de um concurso interno, que é o merecimento intelectual. Ele vai lá, vai fazer um concurso, vai estudar, é uma prova concorrida que vai cair lá português, matemática, conhecimentos profissionais das normas e regulamentos da Polícia Militar, né, do entendimento legal também das leis. Você falar, porque para quem quer entrar nessa carreira, já tem uma noção como é que funciona, Exatamente. né? Então presta atenção. Não é automático, ele não ganha a promoção. De alegrão, né? Nada no ambiente militar é ganhado, ele é conquistado. Ele é conquistado. Eu acredito que na vida da gente também é assim. Exatamente. Nada é ganhado, a gente tem que conquistar. Então ele vai fazer o concurso interno, né? O concurso de seleção para ser promovido cabo, que é o caso nosso. O Cabo Marques está aqui comigo. Cabo Marques está aqui conosco também. Ele vai fazer o concurso público, ou ele, a partir de determinado tempo de serviço, que também é um meio de merecimento, porque quanto mais tempo você fica na carreira militar, quanto mais tempo você precisa manter seu nível de capacidade física sempre de acordo, você precisa manter uma série de conceitos de comportamento em bom estado para que você conquiste essa promoção. Em seguida, você tem a promoção nesse caso, você precisa fazer um outro curso de formação, que é a Escola de Sargentos, né? Hoje a Escola Superior de Sargentos da Polícia Militar. Há duas maneiras de se adentrar na Escola de Sargentos. Ou você faz o concurso, que hoje a grande maioria faz um concurso interno para ser sargento da Polícia Militar, passar pelo curso de formação. Objetivamente, qual que é a função de um sargento? O sargento, vamos falar assim, eu vou chamar de filosoficamente, assim, estrategicamente. O sargento é o que a gente chama de elo da tropa. O sargento é o nosso primeiro grau de supervisão. Sério? Ele é o nosso profissional responsável por supervisionar o trabalho da tropa, supervisionar a atuação, fazer com que as normas sejam cumpridas, fazer com que as ordens cheguem ao conhecimento da tropa e sejam cumpridas e garantir o bom trabalho da Polícia Militar. O sargento ele tem um papel essencial à atividade de policiamento. É a fala ativa. Ele é quem liga. Ele liga o comando estrategicamente, a tropa operacionalmente. Né? Top, o sargento e o tenente, eles têm funções assim, em alguns aspectos assim, eles são complementares um ao outro, só que o sargento ele está no dia a dia. Eu digo porque eu estou no policiamento rodoviário, eu trabalho lá no pelotão da Raposo Tavares. Sim. A gente tem lá um trecho aí de 210 quilômetros de rodovia. Nossa. Eu sou apenas um tenente, porque a minha função lá, eu tenho função de gestor, né? Eu sou administrador, mas eu tenho funções operacionais. Sim. O meu sargento ele é essencial para o meu trabalho. Ele é essencial. Quem no dia a dia está lá conferindo o trabalho da tropa, verificando, desde o controle de efetivo, né? Desde o controle de presença, né? É o cara que vai me dizer, fulano de tal ali chegou no horário, não chegou atrasado, não veio trabalhar, ou se apresentou mal fardado, a barba mal feita, cabelo não cortado. Né? A gente fala, a disciplina ela é importante. A disciplina passa pela aparência das legal, pessoas. Gente. Isso também a gente leva isso pra vida, sabia? Exato, sem sombra de dúvida. Pra vida, gente. Passa pela aparência, pela sua... O termo que eu mais gosto de utilizar, pela sua apresentação pessoal. Diz muito quem você é. Exatamente. Então, voltando à questão, aí nós temos o sargento. O sargento, ele alcança 3 níveis, né? Ele é o terceiro sargento, que é a primeira graduação do sargento. Em seguida, ele é o segundo sargento. Sim. Em seguida, o primeiro sargento. Sim. E em seguida, ele alcança o posto a graduação de subtenente. Digamos assim, na carreira das praças, da tropa, é o último posto no fluxo normal de carreira dele. Sim. Ele é o subtenente. Geralmente, ele é um profissional extremamente experiente. Ninguém vira subtenente com 5 anos de serviço. Geralmente, o subtenente é um cara que ele já teve uma carreira inteira
nas costas. Ele trabalhou aí 20, 25 anos de serviço. Ele vai alcançar um ápice que é a condição de subtenente. E ele é, geralmente, normalmente na Polícia Militar, ele é um profissional que eu considero altamente qualificado, altamente preparado. Né? E aí nós passamos à carreira dos oficiais. A carreira dos oficiais, como eu te disse, né? Você pode ingressar na Polícia Militar pela carreira dos praças, pelo posto, pela graduação do segundo disso, da segunda classe, ou pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, né? E aí lá o candidato que quiser adentrar na Polícia Militar como oficial da PM, ele vai passar por um concurso também extremamente exigente, difícil, muito concorrido. Haja vista aí alguns anos atrás aí, a gente teve concorrências aí, né, superiores até a FUVEST para o curso de medicina na Academia do Barro Branco. E é um concurso muito disputado, muito exigente, que tem as mesmas etapas, né, da polícia, do concurso para soldado, porém ele vai se seguir de um curso que dura 4 anos. E esse curso, ele vai... É uma faculdade, né? É uma faculdade, né? Já é um curso de nível superior. Uau, já é um curso de nível superior. Hora, não sabia. Utilidade pública. É tanto que o curso mesmo, legal. Né? O curso, a matéria se chama, é um bacharelado. É um bacharelado em Ciências Policiais de Ordem e Segurança Pública. Nossa, que top. É o título que nós recebemos ao término do... Então, todo policial, todo oficial da polícia, hoje ele é um bacharel em Ciências Policiais de Ordem e Segurança Pública. Tanto que nós, na estrutura de ensino na Polícia Militar, hoje nós temos um mestrado profissional e um doutorado profissional, né? Que ocorre lá no Centro de Altos Estudos da Polícia Militar. Que permite também que o oficial galgue alguns postos da hierarquia. Então, se o candidato adentrar pela carreira dos oficiais, ele vai ser aluno oficial durante 4 anos, né? O cadete, né? Como no Exército é chamado de cadete. Em seguida, ele vai alcançar o posto a graduação, né? Ele vai ser uma graduação que nós chamamos de praça especial de aspirante oficial, que ele vai passar por um período aí de 6 a 8 meses, até 1 ano no máximo. Em seguida, ele vai ser promovido segundo tenente da Polícia Militar. E aí ele entra na carreira dos oficiais. Nós começamos como segundo tenente, em seguida somos primeiro tenente, que é meu posto atual. Em seguida, a gente tem... faz o primeiro tenente? O primeiro tenente, assim como o segundo tenente, como eu disse, ele é o tenente na Polícia Militar. Nós somos oficiais ligados à questão estratégico operacional. O tenente, ele é aquele que está ligado à realização das atividades normais do dia a dia. Então, toda a região onde há policiamento, sempre haverá um tenente que ele assume o nível de supervisão, de coordenação e de liderança sobre aqueles policiais. E aí vocês montam estratégias? Exatamente. Ele faz trabalhar. O policiamento, assim, é uma coisa que a população tem que saber, que é importante a população saber. A Polícia Militar não faz policiamento no achismo. Ela não pensa assim. Sim. O comandante acorda de manhã e fala assim: hoje eu vou colocar ali, né? Hoje eu vou colocar minha viatura ali naquela praça. Eu acho legal, passo todo dia de manhã. Não, a Polícia Militar, ela faz policiamento, ela planeja a atividade dela com base em dados estatísticos, olha só, gente, com base em informações importante. Criminais, com base em dados até demográficos. Quer dizer, onde tem mais gente, preciso ter mais efetivo, porque eu tenho a possibilidade de acontecer mais crimes ou mais incidentes que possam quebrar a ordem naquele local, né? E além disso, a gente tem ferramentas inteligentes, né? Softwares, sistemas que nos permitem dimensionar isso, onde os eventos estão acontecendo, onde o crime está acontecendo, e direcionar o policiamento para aquilo, certo? Então, isso é o papel da Polícia Militar, é fazer com que o policiamento chegue onde ele precisa estar, né? Então, o tenente, ele é o cara que está ali, ele é o profissional que está ali, coordenando essa distribuição, e em alguns casos, como é o nosso caso na Polícia Rodoviária, a Polícia Rodoviária é uma polícia que, apesar de só ter 6 batalhões, ela atua em todo o estado de São Paulo. Nossa, que legal. São 6 batalhões atuando em todo o estado de São Paulo. Por exemplo, atualmente eu sou comandante do 2º pelotão da 4ª companhia do 5º batalhão de Polícia Rodoviária. Muita coisa. Nomenclatura fica grande um pouco. Na edição, eu vou colocar aquele negócio assim, de carregar do Google, sabe? Que vai carregando. E a minha função é ser comandante de pelotão. Eu tenho sob meu comando lá hoje, né? Colaborando comigo no dia a dia, no trabalho do dia a dia, na luta do dia a dia, né? Eu tenho 53 policiais. Nossa, que legal. Trabalhamos hoje com 6 viaturas, 4 rodas, 2 viaturas, 2 rodas. A gente distribui esse efetivo em 210 quilômetros de rodovia. Nossa. Então eu tenho lá, sobre a minha área de circunscrição, a Raposo Tavares, de São Paulo até São Roque.
eu tenho alguns trechos de rodovias estaduais, sempre rodovias estaduais, né? Por exemplo, o final da estrada de Itapecerica, que é a SP-228, é uma rodovia estadual, está sob nossa circunscrição também. Nossa, que legal. O final da estrada de Embu-Mirim, lá na zona sul de São Paulo, SP-214, também é área nossa, fica numa área bem distante, mas é área também que a gente atua lá. Então, eu como tenente também tenho essa função. Além dessa função operacional, de coordenar eles operacionalmente, planejar as ações com base nos dados extraídos dos sistemas de inteligência da Polícia Militar, para distribuí-los, eu acompanho a execução do serviço, do trabalho, eu acompanho as ações de polícia. Além disso, eu também tenho funções administrativas, né? Eu cuido da vida funcional desses policiais, da escala de serviço deles, do controle normal, vamos chamar do controle do departamento pessoal, né? Vamos usar esse termo, RH. Usando ali, controlando a frequência, controlando os direitos que eles têm, os direitos por frequência, digitando os vencimentos e cuidando da escala de serviço, cuidando da questão da administração de recursos e materiais. E na Polícia Rodoviária a gente fala que a gente assume tantas funções que hoje, por exemplo, a gente está lá, né, agora alcançando algo muito, muito positivo para a gente, que é a construção de uma nova base lá na rodovia Raposo Tavares, no quilômetro 15 da Raposo Tavares. Nós estamos lá também atuando de alguma maneira como gestor de contrato de uma obra, né? Um projeto lá também. Estamos com um projeto em andamento, a obra ela começou no mês de setembro, está bem avançada já. Até convido você, quando você tiver um tempo, de ir lá pela Raposo Tavares para conhecer a nossa base. É um grande orgulho. Gente, eu quero ir lá sim. Eu até vou fazer um marketing lá do nosso pelotão. É um grande orgulho para a gente conquistar aquilo lá. É um novo passo no policiamento rodoviário na Raposo Tavares. Parabéns. É uma vitória muito grande, uma conquista muito grande do efetivo, não minha do comandante, não do 5º Batalhão, do efetivo dos policiais que se dedicam dia após dia na Raposo Tavares, que inclusive coloca até a vida deles em risco todos os dias. Nós estamos conquistando lá. Então esse é o trabalho do tenente também, né? Gerir operacionalmente, gerir até administrativamente. Em seguida nós temos o capitão, que ele é uma figura de gestão na Polícia Militar estratégica. O capitão geralmente ele tem funções de comandamento de área efetivo, é o comandante de companhia, é o chefe de seção na Polícia Militar. Nós temos em seguida, depois do capitão, o major, que já estamos chegando no quadro de oficiais superiores. O major também, que ele tem funções de, geralmente, subcomando, coordenador operacional do batalhão, que cuida da coordenação das ações operacionais do batalhão. Em seguida, nós temos hoje o tenente-coronel, que é mais um posto da hierarquia. O tenente-coronel, geralmente, na Polícia Militar, ele está feito as funções de comandante de batalhão, né? Porque é um negócio que a gente perderia aqui, a gente ficaria aqui horas falando para explicar, para poder explicar a estrutura Polícia Militar. Gente, mas basicamente a Polícia Militar, né? ela se divide em grandes comandos, né? Que são os grandes comandos que comandam regiões inteiras ou municípios inteiros. Batalhões, que comandam municípios ou regiões inteiras. Os batalhões se dividem em companhias. Em alguns casos específicos, como na Polícia Rodoviária, essas companhias também se dividem em pelotões, que é o caso da Polícia Rodoviária, que a gente tem os pelotões operacionais lá, que é o meu caso hoje, a função que eu exerço na Polícia Militar, como comandante de pelotão. E aí, no último cargo, o cargo máximo na Polícia Militar, o posto máximo da Polícia Militar, a gente tem a função do coronel, que é o posto máximo que pode ser alcançado por um oficial da Polícia Militar, oficial de academia da Polícia Militar. Coronel são os nossos gestores, nossos diretores da Polícia Militar. São aqueles que administram a Polícia Militar, que têm funções estratégicas, que fazem as relações da Polícia Militar com os demais órgãos e a Polícia Militar entre os seus grandes comandos, né? Essa é a hierarquia da Polícia Militar, né? A gente começa lá no salário de segunda classe, a gente chega até o comandante. Muita coisa para aprender, né? A gente pensa que parece a visão que algumas pessoas têm, até eu mesmo, né? No auge da minha... Enfim, parece que é todo mundo igual, mas não é. Esses símbolos que tem assim na sua farda, o que eles significam? Sim. A gente tem aqui, né? Dá pra puxar, Rai, um pouquinho aqui o zoom nele? A gente tem aqui, né? Isso aqui, basicamente, isso aqui é uma... Porque tudo tem um significado, né? Como no Exército a gente chama de as armas, o Exército tem várias armas, né? Você tem a arma de infantaria, a arma de artilharia, né? Na Polícia Militar também nós temos uma arma. Isso aqui são os bucaneiros cruzados, que eles representam a arma de infantaria na Polícia Militar. Legal. Né? Vira aqui, vira lá. Posso ver, né? Pode ver, né? Deu pra ver? Não. Aqui são as minhas insígnias. Todo policial,
a graduação que ele ocupa, o posto que ele ocupa na Polícia Militar, a patente que ele ocupa, há uma insígnia correspondente, né? Desde o soldado até o coronel. O Marcos, por exemplo, usa duas insígnias, usa duas divisas porque ele é cabo. Se fosse sargento, ele usaria 3 divisas, né? Assim por diante. Como eu sou tenente, eu uso 2 estrelas prateadas. Olha que legal. São as minhas insígnias, né? Que pode ser desde uma estrela dourada, que é o caso do aspirante, até 3 estrelas, nós chamamos de gemadas, são 3 estrelas maiores douradas, que é o caso do coronel. Então, como eu sou tenente, eu uso 2 estrelas de 4 pontas, estrelas prateadas, né? São as minhas insígnias. Esses sinais aqui nós chamamos de brevês, são os brevês dos cursos de especialização que eu fiz na Polícia Militar. Olha que legal, gente. Gente, isso é utilidade pública, agora eu já vou conseguir identificar, né, um militar pelas suas geralmente, insígnias. As insígnias, né? Representam o posto que ele assume, né, na Polícia Militar. Esses desenhos, esses brevês aqui, eles representam os cursos de especialização. Toda vez que um policial militar ele faz um curso de especialização dentro da Polícia Militar ou em outra instituição que é reconhecido pela Polícia Militar, ele pode ostentar, ele ganha o direito de ostentar um símbolo desse. No meu caso aqui, eu ostento tanto o curso de especialização em policiamento de trânsito rodoviário, que é essencial para a atividade que eu faço, todo policial rodoviário. E outra coisa interessante, né? Que além de estudar cursos duradouros, ele precisa fazer especializações para a atividade específica que ele faz. E aqui embaixo eu tenho uma asinha aqui que é um curso voltado à direção policial defensiva, né? Um curso para dirigir viatura, né? Curso de especialização nessa área. Esse brevet aqui, ele representa o meu curso, a minha área de formação, meu curso de formação oficial da Polícia Militar. Então esse brevet, ele assim como o Marcos também lá, ele tem um brevet lá do curso de formação do soldado dele, né? O sargento vai ter o brevet dele do curso de formação do sargento, do curso de especialização. Esse brevet indica a minha formação no curso de formação de oficiais, certo? Como se o oficial alcança lá, o sargento, no caso do sargento, ele vai fazer o curso de aperfeiçoamento de sargentos, ele vai ter um novo brevet. Se o oficial, o capitão, ele passa pelo curso de aperfeiçoamento de oficiais, que é o nosso mestrado, ele vai ter um outro brevet. Que legal. O coronel, o major, o tenente coronel, que passam pelo curso de alto estudo, que fazem o curso superior de polícia, que é o CSP, ele vai ter um outro brevet também. Essa é uma láurea de mérito pessoal, que é uma láurea oferecida pelas ações meritórias que o policial faz durante a sua carreira. É uma ocorrência de destaque, uma ação que mereça destaque. Então ela é concedida pelo comandante, né? Acho que basicamente são esses símbolos aqui que eu tenho ostentando. E aí a bandeira, né? Bandeira do Estado de São Paulo. Bandeira do Estado de São Paulo. Aqui a gente vai ter o logo da Polícia Militar. E logo abaixo aqui eu tenho o brasão da minha unidade, a unidade que eu sirvo hoje. Hoje basicamente eu pertenço ao policiamento rodoviário. Então eu levo aqui no braço o brasão da unidade que identifica de onde aquele policial pertence. Quer dizer, todo policial militar aqui no Estado de São Paulo, se você olhar para o braço direito dele, você vai saber a que batalhão, a que unidade ele pertence, onde ele serve. Olha só, isso é muito importante a gente aprender. Não, geralmente as pessoas não conhecem, né? Não, exatamente, porque quando eu pensei também em trazer você para cá, é para esclarecer várias dúvidas que nós temos. Porque, assim, não são todos iguais. Exerce uma função diferente, é de uma forma diferente, enfim. Mas, assim, só para fechar, que o nosso tempo acabou, Rai? Tá acabando? O que você diria para alguém que queira entrar nessa profissão, que sonha, almeja ser todos essas patentes, todas essas qualificações que você falou, né? Desde o coronel até o praça. O que você diria para essas pessoas, para incentivar? Porque, como você mesmo disse, para denegrir, para falar os pontos mais frágeis, mais fracos da polícia, porque são seres humanos como qualquer um, somos dotados de qualidades e defeitos. Mas eu acho que o ser humano, ele tem que focar nas qualidades do outro, porque é isso que vai fazer a diferença na vida do outro. Então, você como hoje um tenente, um profissional altamente especializado, a gente vê a sua competência, o seu amor pela farda, pelo cidadão, porque a gente não está falando só de um símbolo, a gente está falando de um modo de vida, né?
E a gente sabe o quanto que você investiu para estar exercendo hoje essa função. O que você diria para incentivar quem está almejando entrar ou, enfim, trilhar esse caminho? E assim, tirar um pouco esse preconceito, né? Trazer uma outra visão da autoridade militar, que a gente pode se aproximar, trocar uma ideia e aprender também, né? O que você diria? Eu consegui explicar? Não, tá ótimo. Principalmente, assim, eu acho que quem quer ingressar na carreira policial, ele tem que entender que ele está ingressando numa carreira que ela exige ela exige dedicação integral. Dedicação integral. Então, policial militar, aquele candidato à polícia militar, primeira coisa que ele tem que entender, ele vai entrar na carreira que ele vai servir as pessoas. Sim. Né? Eu já vi essa frase em alguns quartéis da polícia militar. Quem não sabe servir, quem não sabe servir não serve para ser servido. Né? Então, a primeira coisa que ele precisa entender é que ele vai servir as pessoas. Que o trabalho dele está ligado a cumprir a missão. E qual que é a nossa missão? É fazer com que as pessoas se sintam seguras. Oferecer para as pessoas a solução que elas precisam, ou a solução que vai ajudá-las a aplacar o sofrimento delas no momento de maior sofrimento que ela pode ter. A gente pode olhar para ele e falar, não, mas só isso aqui? Não é só isso aqui. É o problema que aquela pessoa está sofrendo. E, principalmente, o policial é alguém que precisa compreender o sagrado espírito da disciplina. Esse é o principal. E uma coisa importantíssima de se falar, uma coisa que eu sempre falo para os policiais que trabalham comigo, as pessoas que me perguntam a carreira da polícia militar. A carreira do policial militar é uma carreira muito digna. Sim. Muito honrosa. Eu tive alguns comandantes que falavam isso para mim. O policial militar, ele honrou a carreira dele quando ele consegue chegar na casa dele à noite. Uau. E dizer para a família dele assim, o que ele fez durante o dia. Isso é tão importante. Exatamente. O policial militar, ele honrou a carreira dele quando ele faz isso. Quando ele chega em casa à noite, ele pode dizer para a mulher e para os filhos, hoje eu fiz isso, hoje eu agi dessa maneira. Isso é importantíssimo. Então, a gente falava que na polícia militar, você vai ter uma carreira honrosa. O policial militar é alguém que nunca vai ser rico, e também não vai ser pobre. Ele vai ter uma carreira honrada. A vida dele vai ser honrada. Se ele agir corretamente, como nós esperamos que ele seja honesto e correto, ele vai ter uma vida honrosa. E vai desempenhar uma função que, por mais que às vezes a gente não veja o reconhecimento no dia a dia, mas eu te garanto, para muitas pessoas, você foi a última tábua de salvação que ela teve. Uau, gente, você salvou a vida de alguém. Sério. Você sabe que você falando, eu comecei a linkar uma coisa com a outra. Porque quando Jesus veio, o principal papel de Jesus foi servir. E ele ensinou que a gente está aqui para servir um ao outro. Tem uma palavra até que ele fala, né? Aquele que quer ser o primeiro pode esquecer. Você está aqui para servir. Você vai ser o último. Você tá servindo. E não é de uma forma humilhante. É uma forma de você prestar o serviço para alguém. Eu acredito que nós estamos aqui para prestar um bom serviço para alguém. E para ajudar alguém. E ser ajudado também. Porque a gente passa por todas essas fases. Então, eu acredito que a postura do militar, de um policial, está ligado também com a postura do reino. Porque nós temos que ser pessoas, cidadãos, pessoas, sim, que levem princípios, que sejam disciplinados, que amem, que respeitem. Esse é o reino de Deus. Então, a polícia, ela traz muito isso, esses princípios também do reino. Então, assim, se a gente for linkar uma coisa com a outra, tudo está ligado, é uma cadeia. E também uma coisa assim muito importante que a gente não deve esquecer, a gente falou, mas a palavra também fala que toda autoridade é constituída por Deus. Então, a pessoa não está aí não veio de alegrão, não veio por obra do acaso. Ela está constituída por Deus. E nós temos que respeitar e honrar cada um em seu posto, entendeu? E eu acho que a gente precisa virar essa chave, a sociedade precisa virar essa chave. A gente está lidando com seres humanos também, com filhos de Deus, que de uma forma diferente traz o reino de Deus, porque são os mesmos princípios. Gente, é 1 hora só de podcast, mas assim, é muita informação. Eu aprendi muito de verdade. Não estou sendo assim mentirosa, não. Eu aprendi muito porque me esclareceu muitas coisas e vai esclarecer também
pro pessoal que me assiste, que me acompanha, né? Quer deixar algum recado para alguém? Agradecer ao batalhão, à família. Fica à vontade. Sem dúvida. Eu quero... obrigado primeiro pelo convite. Eu que agradeço, de verdade. Muito importante a gente poder falar sobre isso. Gostaria de falar até mais, né? A gente tem muitas coisas para falar sobre a questão de segurança viárias e outras coisas. Vamos para a segunda parte depois. Quem sabe, né? Estou disponível. Eu queria agradecer, inicialmente, a Deus pela oportunidade de estar aqui. Eu queria agradecer a Polícia Militar por me autorizar a estar aqui com você, falar sobre o nosso trabalho, sobre o trabalho da Polícia Militar. Agradecer o comandante do CPRV, o Coronel Tofanelli, que nos autorizou também. Agradecer ao nosso comandante, agradecer o comando do meu batalhão, especificamente nesse caso aqui o Major Júlio pela autorização, o Major Eric. Agradecer o Coronel Hugo, meu comandante de batalhão, está afastado agora em férias, mas agradecer pela autonomia, pela possibilidade de desempenhar o trabalho que eu faço hoje da maneira que eu faço. Agradecer os meus policiais lá da Raposo Tavares, que dia após dia vem brigando, né, lutando comigo arduamente do meu lado aí, não junto, mas do meu lado, pelos problemas que nós estamos vivendo no dia a dia e tentando, né, vencê-los todos os dias. E principalmente eu queria agradecer minha família, né, agradecer minha esposa, a Rogéria, mandar um abraço para ela, meu amor. Os meus filhos, né, vocês são a força que me faz, né, todo dia acordar e a força que me faz voltar para casa. Mas como é que os seus filhos te enxergam? Porque vê como um herói, né? Quando você chega em casa, que você vê sua família... Isso é, pra mim, assim, o motivo que eu volto para casa todo dia, que eu faço tudo para poder voltar para casa bem, são eles, né? Os meus 2 filhos e a minha esposa. E sábado agora eu estava na formatura do meu menorzinho, do João, e no momento lá, a gente foi agradecer para as professoras. Uma das professoras falou para mim uma coisa assim, me deixou assim na hora, assim... ela falou assim, você não sabe o quanto importante que você é para esse menino. Olha. Você não faz ideia. Aquilo me deu um orgulho, assim, na hora, um sentimento de realização, assim, que eu acho que eu não preciso mais nada. Né? Não preciso mais nada. Acho que não preciso realizar mais nada na vida, não. Acho que aquilo lá... E já tive isso do meu filho já, também do mais velho também. Então, eles são, assim, a razão que eu faço. Eu até digo para as pessoas, assim, que eu só tô onde eu tô na Polícia Militar hoje. Se eu estudei, se eu busquei. A razão de eu ter chegado aqui, uma razão, acho que principal, tem outros fatores envolvidos, mas principal é a minha esposa e os meus 2 filhos. Eles me motivaram dia após dia para passar todas as barreiras que eu passei, de lá do início até agora, pouco tempo atrás, quando eu tive a possibilidade de entrar na Academia do Barro Branco, já com 8 anos de polícia, já experiente, né? Minha esposa fez uma série de sacrifícios para que eu pudesse estudar e entrar na academia. E isso é muito importante, né? Exatamente. Então, eu preciso todos os dias agradecer a Deus e agradecer a ela e aos meus 2 filhos, porque se não fossem eles na minha vida, assim, a gente não sabe como seria, né? Sim. Mas se eu estou onde estou hoje, o fator principal são eles 3, minha esposa e meus 2 filhos, que construíram o homem me ajudaram a construir o homem que eu sou hoje, porque não dizer o policial, o profissional que eu sou hoje aqui na sua frente. Isso é muito importante, o reconhecimento também, viu? Você tem o seu esforço, mas também tem a sua rede de apoio, né? Sim. Tem a razão pelo qual você tem buscado. E o esforço da gente, né? só funciona quando a gente só tem algo que nos motiva. Isso. Parabéns de verdade. Que Deus abençoe você, obrigado, sua família, que a minha também. Dividimos um pouco dela, né? Que a família dele também. A Rogéria, os meninos. A Rogéria é um ser humano excepcional. A Rogéria é uma mulher assim de fibra. Ela é forte, ela é de fibra, mas ao mesmo tempo ela passa uma alegria, uma tranquilidade. Assim, ela é uma mulher assim exemplar, entendeu? E eu costumo dizer que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Obrigado. Então, por isso que vocês estão de pé e vão caminhar muitos caminhos bons e viver muita coisa boa juntos. Em nome de Jesus. Posso fazer o último agradecimento aqui? Pode, eu entrei. Queria fazer um agradecimento especial aqui, agradecer ao Capitão Teruel, meu comandante de companhia, o Tenente Tiago, que está lá comigo também lá. Agradecer pelo apoio, pela força aí, dizer que a gente só está conquistando o que a gente está conquistando no dia a dia aí, graças a esse trabalho junto, unido entre nós 3 aí no dia a dia, lá junto com nossos policiais lá. Obrigado. Eu que agradeço. Olha, eu não sei, né, me expressar direito da forma correta, talvez formal, mas eu vou me expressar do meu jeito. Eu quero agradecer a vocês, hoje representando toda a polícia, pelo trabalho que vocês desempenham, pelo esforço, pelo risco que vocês colocam a vida de vocês,
Porque não é fácil você... Todos nós corremos risco, mas não é fácil você saber que você está indo numa zona de perigo, né? Porque você vai lidar com situações adversas. Mas, enfim, eu quero agradecer como cidadã pelo serviço prestado que vocês prestam a nós, pelo cuidado, pela proteção, a gente olhar para vocês e nos sentirmos protegidos. Eu acho que isso não tem preço, sabe? Você vê um carro da polícia passando, você se sente protegido. Então, eu, sem demagogia alguma, esse sentimento que eu tenho quando eu vejo uma viatura passando na minha rua, ou perto da minha casa tem eu não sei se é batalhão, é um local que tem uma praça e tem um posto. Uma base da polícia militar. Base. Uma base de segurança então, comunitária. assim, e é poucos metros da minha casa. Eu me sinto super... Assim, eu creio na proteção do Senhor, mas eu também creio na proteção que vocês exercem. Então, assim, muito obrigada. Muito obrigada como cidadã, como ser humano, como pessoa, pelo trabalho que vocês exercem. Que Deus abençoe todas as áreas da sua vida. Obrigado. Que você voe longe, que você vai mais longe, que você conquiste todos os seus objetivos. E obrigado por estar aqui. Obrigada a todos vocês, obrigado pelos comandantes. Agora eu já me embananei toda. Pelos comandantes, capitão, quem liberou, o pessoal que liberou. Obrigado. Gente, muito obrigada. Eu estou lisonjeada, de verdade. E muito feliz em poder aprender mais. E vamos ver uma segunda parte para contar mais, para nos ensinar mais. Estou à disposição. Tá, eu agradeço novamente. Obrigado. Obrigado. Não esqueça de se inscrever no meu canal, não. Pelo amor de Deus, não faz eu passar essa raiva, não, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe e até a próxima. Tchau. Tchau. Encerrei, mas eu tive que voltar. Porque se eu não falar deles, eles ficam bravos comigo. Patrocinadores. Eu quero agradecer aos meus parceiros. Sky Pizza. Gente, a pizza da Sky Pizza, eu sou suspeita de falar, é maravilhosa. Estoque Máquinas, você está precisando de ferramentas aí para o seu empreendimento, para você construir, enfim. Vai na Estoque Máquinas, vai ter o @ dele, né, Rai? E a NG Calçados personalizados. Final de ano, amigo secreto, Natal. Fica batendo cabeça, não. Chama a Noélia lá da NG Calçados, que ela vai te mostrar uma gama de produtos e você vai poder fazer de acordo com o seu gosto, o seu calçado, tá bom? Então, entra lá na rede social desse pessoal, vá até lá e tamo junto. Beijo, que Deus abençoe. Tchau. Fui!